Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Karen, direto do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, da rádio Resgate Sem Fronteiras, online, direto contigo, amém? Estou aqui, quero embarcar contigo onde tu estiver, se tu estiver no ônibus, se tu estiver de carro, se estiver caminhando pela calçada, ou pelo interior, pelo campo, aonde tu estiver. Aonde a voz alcançar, aonde o Espírito Santo permitir que a minha voz alcance. Eu quero conversar contigo, amém? Quero falar sobre a palavra, sobre as boas novas, quero conversar sobre Jesus. Vamos aprender junto? Eu estou aprendendo muito com esse programa e quero te convidar. Vamos junto? Vamos nessa? Amém, amém. Então, eu falo contigo através da web resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Para te entrar em contato conosco, pode ser de duas formas. Pelo e-mail, que é resgatesemfronteirasbr@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 5499 670 8990. Para ver, rever, compartilhar os nossos vídeos, a gente fica lá no YouTube, no Peniel, @PenielDeus76. Peniel, lugar de encontro com Deus. Amém? Entra lá no YouTube, curte a nossa página, ativa o sininho para te não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Amém, irmão? Minha irmã? Como é que tu passou o final de semana? Foi tudo bem? Graças a Deus. E se não foi tão bem quanto esperava, que o Senhor renove as tuas forças para que o próximo seja abençoado. Tá bom? Então, eu separei um texto para conversar com vocês hoje, que está lá em Salmos, por causa do nome de um lugar que eu não tinha escutado falar ainda, que chama o Vale de Baca. Já tinha ouvido falar? Eu não tinha. E daí eu fiquei curiosa, fui conhecer o texto e fui procurar, né? Fui procurar algumas informações para estar passando para vocês. E daí eu quero perguntar para ti o seguinte: tu já passou por algum período muito difícil na tua vida? Aqueles tempos que parece que nós cristãos costumamos dizer que parece que o céu está de bronze, que a nossa oração não chega até os ouvidos do Senhor. E quando terminou esse período de dor, esse período difícil, como é que tu saiu dele? Tu saiu mais forte? Tu saiu mais fraco? Tu saiu resiliente? Conta aí pra mim. Ó, entra em contato conosco. Nosso WhatsApp 54 99 670 8990. E me responde aí, como é que tu saiu? Quando passou esse período difícil? E hoje tu te lembra dele, tu pensa, né? O que tu pensa? O que tu te lembra? Como é que tu saiu? Responde aí pra nós. Tô esperando a tua resposta. E se por acaso tu ainda tá passando por esse momento difícil, fala conosco também lá através do WhatsApp. Deixa o teu nome. Se quiser comentar um pouco sobre a situação, porque a gente quer orar por ti. A gente quer orar por ti para que os céus se abram, para que esse bronze caia e que a tua oração chegue até os ouvidos do Senhor. Amém? Então, e o Vale de Baca? Já ouviu falar? É sobre ele que eu quero conversar com vocês logo em seguida. Mas antes eu preciso lembrar vocês que eu tô falando contigo aqui do Rio Grande do Sul. Eu moro aqui na cidade de Viamão, que é a região metropolitana de Porto Alegre, da capital do estado. E hoje eu fiquei sabendo de um projeto aqui em Porto Alegre que eu achei muito bacana. E eu acho que tu vai te alegrar comigo, igual eu me alegrei quando eu soube desse projeto. E
Então, a notícia diz assim: um projeto evangelístico está levando o amor de Deus a pessoas em situação de rua em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Através de cultos debaixo de uma ponte, a missão Sul Missões e Graça prega o evangelho aos sem-tetos e os acolhe como seres humanos dignos de cuidado. Nos encontros que acontecem embaixo do viaduto da Conceição, equipe de cristão ministra o louvor, prega a esperança em Jesus e ora com os moradores de rua. Já pensou que bacana? E segue dizendo: o projeto interdenominacional também distribui alimentação e suprimentos básicos, como cobertores, roupas e barracas para as pessoas em vulnerabilidade. Debaixo da ponte, a missão já promoveu um rodízio de 4.300 pizzas e um churrasco com 1.600 galetos para os necessitados. Nossa, gente, que bênção! Que bênção isso! Centenas de pessoas já aceitaram Jesus e foram transformadas por meio dos cultos evangelísticos. Além disso, viciados foram encaminhados para centros de recuperação e famílias foram restauradas pelo poder de Deus. Em entrevista ao Guia-me, o líder da SMG, pastor Sandro Fontoura, testemunhou: em menos de 5 meses tiramos 131 pessoas em situação de rua debaixo da ponte, mais de 250 aceitaram a Jesus ou se reconciliaram. Realmente estamos vivendo um avivamento debaixo da ponte. Oh, glória a Deus! Segundo Sandro, há cerca de 5.000 pessoas em situação de rua na capital gaúcha e mais de 15.000 em todo o Rio Grande do Sul para ser alcançada pelo Evangelho. Resolvemos pastorear esse povo com o desejo de mostrar o reino de Deus a todas essas pessoas, declarou o pastor Sandro em vídeo no Instagram. Amém, irmãos? Que iniciativa maravilhosa e abençoada que essa missão, que esse pastor iniciou. Que o Senhor continue abençoando cada vez mais, capacitando o pessoal envolvido cada vez mais e levando a palavra do Senhor, restaurando vidas, levando pessoas a conhecer Jesus. Eu achei maravilhoso, ainda mais que é aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul. E que esse projeto se espalhe por todo o país, por todo o mundo, que mais igrejas entrem nessa comunhão, que mais pessoas tenham esse amor ardente no coração pelas pessoas necessitadas e levem a palavra até eles, porque a palavra liberta, liberta. Oh, glória a Deus! Eu gostei demais dessa notícia, fiquei muito feliz quando eu li essa notícia. Mas, vamos lá então? Vamos falar sobre Salmo 84. O Vale de Baca está lá em Salmo 84. Vou ler para ti e daí depois a gente vai conversando algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca,
faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? E aqui encerra o Salmo 84, onde brevemente é mencionado o Vale de Baca. E aí eu fui pesquisar, gente. E aqui começa dizendo que no versículo 2, onde diz: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A explicação que a Bíblia de Estudo dá diz que do mesmo modo que a nação anelava pela chuva de outono no fim de um verão muito seco, assim os peregrinos que vinham para a festa dos tabernáculos em Jerusalém estavam sedentos por comunhão com Deus no templo. Olha só. Da mesma forma como eles pediam a chuva no final de um verão muito seco, era a mesma forma que eles queriam a comunhão com o Deus, com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. E daí explica que no versículo 3, o adorador poeticamente está com inveja do pardal, que tem acesso livre a qualquer momento ao pátio do templo do Senhor. Já pensou? Ele se compara no versículo 3, ele diz: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares. E daí aqui diz que o adorador está com inveja do pardal, porque ele tem livre acesso ao pátio do templo do Senhor. Já pensou, gente? Hoje nós que estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, que Jesus se entregou na cruz por nós e que temos livre acesso ao Deus, ao nosso Pai amado, através de Jesus Cristo. Será que a gente anseia tanto assim por encontro com Jesus? Será que nós não deveríamos estar nos preparando melhor para a eternidade? Fica a pergunta aí para a gente pensar, né? A gente acaba perdendo tempo com tanta coisa que não nos acrescenta em nada, que não nos ensina nada, que não nos aproxima de Deus, muitas vezes pelo contrário, acaba até nos afastando. E lá no Antigo Testamento, onde eles não tinham esse livre acesso que nós temos, eles anelavam por isso. Eles chegavam a ter ciúmes dos passarinhos que tinham acesso ao pátio do templo do Senhor. Isso é muito forte, gente. A gente precisa voltar a ter esse amor, voltar a ansiar pela presença de Deus, pela presença do Pai,
na nossa vida dessa forma. E daí, ele acaba falando lá no versículo 6, que foi o motivo que me chamou a atenção. Ele diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. E aí eu fui pesquisar, fui procurar, né? Vale de Baca também é conhecido como Vale das Lágrimas. É um trecho árido e difícil mencionado aqui no Salmo 84, versículo 6. Ele representa tempos de provação na jornada da fé, tempos de dificuldades, mas que mesmo em meio a essas dificuldades, a todos esses problemas que sobrevêm, o Vale de Baca é caracterizado pela crença que os peregrinos, e daí eu queria ter certeza do que eram os peregrinos, do que são os peregrinos, do que somos peregrinos. E o Google diz o seguinte: peregrino significa uma pessoa que está de passagem pela terra, com a pátria celestial como destino final. Nós estamos de passagem na terra e o nosso destino final é a pátria celestial. E esse peregrino vive como estrangeiro aqui neste mundo, aguardando para o retorno à casa de Deus. Amém? Então, o peregrino está de passagem. Eu estou de passagem aqui nessa terra, nesse mundo. E eu tenho um alvo. Eu estou tentando, em nome de Jesus, e eu creio que eu vou acertar o alvo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. E estou construindo a minha casa celestial para quando eu retornar para lá, tá tudo limpo, tá tudo adornado, me esperando. Amém? Então, o Vale de Baca é caracterizado pela crença que os peregrinos transformam o vale num lugar de fontes, pois as árvores de bálsamo que ali crescem produzem uma resina perfumada, e o vale é inundado pelas chuvas de Deus. Por isso o vale simboliza a dor, mas também a promessa de renovo e bênçãos por meio da fé e da perseverança. O Vale de Baca representa dificuldades e provações. É um local árido, seco e muito difícil, comparado a um deserto, que nós peregrinos precisamos atravessar para chegar a Jerusalém, para chegar à pátria celestial. Lágrimas e dor. O nome Baca está ligado ao verbo chorar e a uma árvore que goteja resina, justificando o nome Vale de Lágrimas. Fé e perseverança. Essa passagem ensina que apesar das dificuldades, aqueles que confiam em Deus transformam o vale num lugar de abundância, renovo e bênçãos. A transformação do vale de um lugar árido para uma fonte de abundância simboliza a renovação espiritual que ocorre durante as tribulações. Baca não é o fim, mas um caminho para a transformação, através da fé,
ele é passagem e não destino. Amém? Amém? Eu sei que é muito fácil a gente estar falando, né? No momento, alguma irmã, algum irmão pode estar passando por uma dificuldade, por algum período de doença, por algum período de financeiro, está sem grana, pode estar o seu casamento com dificuldades, a esposa ou o marido pensando em divórcio, pode estar enfrentando problema de drogas com algum parente, pode estar enfrentando problema de jogos, vício de jogos, que hoje é um assunto tão pertinente e tão triste na nossa sociedade. São tantas dificuldades, são tantos empecilhos que vão sendo colocados no nosso caminho, as pedrinhas, as rochas, que às vezes se aparecem, né, na nossa frente. E o que a gente vai fazer? É complicado, eu sei que é. Já passei por períodos de dificuldade na minha vida. Não é fácil a gente estar esperando um telefonema para ter notícia do pai que está hospitalizado com Covid. Eu passei por isso. Não é fácil a gente estar esperando que as coisas se resolvam e que tudo se acalme e que aquele divórcio não seja assinado. Tantas dificuldades que se apresentam. E o inimigo vai usando todas essas dificuldades, todos esses desencontros, toda a nossa fraqueza. Ele usa tudo isso contra o plano maior que Deus Pai tem para nós. Porque quando viemos ao mundo, o Senhor já tinha escrito todos os dias, todos os nossos dias. Ele sabia quando nós nasceríamos, o que nós faríamos, como faríamos e onde chegaríamos. E o inimigo se aproveita das possibilidades de crescimento espiritual, das nossas fraquezas, para nos colocar contra o plano de Deus. E daí a gente começa a se questionar, mas onde é que está Deus? Que não está me enxergando, não está me ouvindo, não está vendo o que eu estou passando, a minha angústia, a minha dor. E a gente começa a se perguntar essas coisas e começa a se revoltar contra Deus. Quando, na verdade, a gente deveria estar se revoltando contra o inimigo, contra o diabo que fica usando as nossas fraquezas, as dificuldades por quais a gente tem que passar para nos colocar contra Deus, contra Jesus, contra os únicos que estão ao nosso favor, lutando a peleja a nosso favor. E isso é tão comum, isso é tão natural em nós seres humanos, a gente sempre colocar a culpa em Deus. Culpa não é minha. Não, eu perdi o meu emprego, mas eu não errei, eu sou um excelente. Ó, Deus não viu que eu tinha feito tal conta e agora eu perdi meu emprego. Olha, mas Deus não viu que isso ia acontecer e agora eu estou passando por essa situação de doença que se arrasta por anos. Ele não está me vendo, ele não está me ouvindo. Do que adianta acreditar em Deus se ele não me ajuda? É ou não é? É assim ou não é? Minha irmã, meu irmão? Será que só eu
que quando eu passei por essas dificuldades, questionei a presença de Deus na minha vida? Eu acho que não. Eu acho que todos nós, seres humanos, fizemos isso. Mas a verdade é que as dificuldades vêm para que a gente se molde, para que nós possamos largar as bagagens erradas que queremos carregar, que queremos levar. Jesus disse: a porta é estreita. A porta não é larga e a gente quer levar tanta coisa daqui, material. A gente quer levar casa, a gente quer levar carro, a gente quer levar o dinheiro do banco, a gente quer levar terreno, ação, Bitcoin. Ai, Senhor, misericórdia. E nada disso a gente vai levar, nada disso a gente vai levar. Essa semana, eu acho que foi ontem, eu li uma frase que dizia assim: a única coisa que podemos levar para o céu são as pessoas que ajudamos a encontrar Jesus Cristo. É a única coisa que a gente leva para o céu. Mais nada. Mas mesmo assim a gente tem que achar um perrengue com Deus, né? A gente tem que achar uma treta, a gente tem que achar uma briga. A culpa é sempre dele. A gente fez tudo certo e Deus fez tudo errado. Não é assim? Eu sei que é assim. Já passei por dificuldades também. Quando, na verdade, Jesus está na frente do Deus Altíssimo, advogando a nossa causa, nos representando, e às vezes demora a chegar a resposta. Eu sei. Oh, meu Deus, eu sei que demora para chegar a resposta. Porque a gente quer tudo em 3 minutos, né? Nissim miojo, é fast food, né? É drive-thru. A gente quer tudo rápido, tudo para ontem. Só que Deus não trabalha dessa forma. Se a gente está passando por alguma dificuldade, Deus vai aproveitar essa dificuldade para fazer com que a gente cresça, para fazer com que a gente dê um passo adiante, para que nós nos aproximemos dele. Nada é em vão, nada passa em branco, nada é à toa para Deus. Para tudo existe um propósito. E se nós perseverarmos, e se nós orarmos, a gente vai descobrir o propósito. A gente vai ver o fim dessa crise, dessa doença. A gente vai encontrar um emprego novo. A gente vai ver aquele ente querido ser liberto das drogas, dos vícios. Se perseverarmos. A paciência que nós temos que ter durante esses períodos de dificuldade, elas não vêm só para fazer com que tu espere, mas também para Deus ver como nós nos comportamos enquanto esperamos. Porque reclamar, ter maus pensamentos, botar a culpa toda em Deus, que Deus é que está errado, que Deus é que não me ouve, que Deus é que não faz. Ele disse que faria, mas não está fazendo.
Quando a gente abre a boca para falar isso, quando a gente começa a pensar nisso, a gente está prestando culto a um ser só. E eu te garanto, meu irmão, que não é a Deus que a gente está prestando culto quando a gente está murmurando. E o inimigo está na volta da gente, colocando mais coisa ruim na nossa boca, colocando mais maus pensamentos na nossa cabeça, para que realmente a gente acredite que Deus não está operando por nós, que Jesus não está advogando a nossa causa. Mas nós cristãos precisamos lembrar, em meio a essa tempestade, em meio a essa circunstância, que Jesus decidiu morrer naquela cruz por amor de nós. Foi por amor que ele morreu por nós. E ele nos amou tanto a ponto de se entregar. E se entregar com morte de cruz. Aí tu acha mesmo que se nós perseverarmos, que se nós esperarmos nele e orarmos, e nos lembrarmos no dia mau, nós nos lembrarmos do amor de Deus, do amor dele por nós, tu acha que isso vai dificultar ou vai melhorar a tua passagem por esse período? Nós cristãos precisamos começar a declarar, abrir a boca com autoridade e mandar os problemas embora e mandar as dificuldades passarem. Porque Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. E vida em abundância de coisas boas. As dificuldades virão sim, mas para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós possamos passar por essa porta estreita. Amém, meus irmãos? Como eu disse antes, é muito fácil falar. Mas eu também comentei que eu passei por dificuldades. Que eu também achei que eu estava sozinha e que Deus não estava me vendo, não estava me ouvindo. Mas tempos depois eu vi que eu estava errada. Porque Ele estava lá todo o tempo do meu lado. Assim como Ele está do teu lado também. A gente não passa por nada disso sozinho. Mas precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Aonde estão fixados os teus olhos? E os nossos olhos têm que estar para aquele que pode nos socorrer. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente levanta de manhã cedo, tem que tomar café, às vezes nem dá tempo de tomar café, sai correndo, pega ônibus, vai pro serviço, aí depois tem que almoçar, aí depois tem que trabalhar, e sai do serviço, passa no mercado, sai do mercado, vem para casa, chega em casa, faz comida, lava a roupa, ajeita a casa, faz isso, faz aquilo. É tanta coisa para nos distrair, que até isso o inimigo usa a favor dele, né? A favor dele. Para nos afastar do querer do Senhor, para nos afastar da presença do Senhor, para nos afastar do propósito do Senhor, do nosso alvo, nosso foco. Estamos passando por dificuldade, mas nós temos que ter foco.
A gente não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem um alvo. E mesmo em meio às dificuldades, mesmo passando pelo vale de Baca, a gente precisa saber que no final do túnel existe uma luz. E li também que dizia que no caminho escuro, na hora difícil, que normalmente a gente está se sentindo sozinho e a gente não consegue enxergar o fim do túnel, a gente precisa tratar de ligar nossa luz. Ligar nossa luz, porque nós somos templo do Espírito Santo, o Consolador, o amigo fiel, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que te convence, que me convence, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele morreu na cruz e ressuscitou e trouxe em suas mãos as chaves da morte. Ele venceu o inimigo. E quando a gente liga a nossa luz, e quando a gente pluga a nossa luz na luz do Altíssimo, não tem túnel difícil, não tem doença, não tem perda de emprego, não tem vício, porque o que a gente encontra é esperança, é amor, lealdade. Porque tu pode estar falando um monte de coisa, questionando Deus, aonde que tu tá, o que tu tá fazendo. E Ele não deixa de te amar mesmo assim. O livre-arbítrio pertence a nós decidirmos. Senão, não queremos esse Deus maravilhoso que morreu na cruz por nós, que se entregou, que me amou, apesar da minha sujeira, apesar dos meus pecados, apesar de tudo de errado que eu já fiz. Quem tem esse livre-arbítrio somos nós. E daí a escolha é tua, é acreditar ou não acreditar. Mas é tão difícil, é tão difícil. E eu acredito que é por isso que nós crentes acabamos sendo chatos. Porque é tão mais difícil passar por tudo isso, passar por essa jornada de peregrinos que nós estamos aqui na Terra, sem acreditar, sem ter a presença do Espírito Santo, sem ter o amor de Jesus, sem acreditar no poder e no amor dele por nós. E nós somos chato porque a gente acredita, porque a gente sabe que Ele é fiel, que não estamos sozinhos, que as circunstâncias vêm e são difíceis e são amargas, mas que elas têm um propósito na nossa vida, que é não só nós podemos chegar, como diz ali, até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Não é só a gente poder entrar no pátio do templo do Senhor, mas é nós podermos acessarmos esse reino, é nós podermos entrar no reino celestial de Jesus e sermos aceitos, e sermos amados, e sermos vitoriosos. Porque dificuldade, sim, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu por ti.
É tão mais fácil passar por tudo isso com a certeza do amor, da presença, mesmo que tudo diga que não, mesmo que as dificuldades fiquem batendo na tua porta dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ele me ama, Ele te ama. E Ele está nos ensinando alguma coisa. Não é à toa, não é por nada que a gente passa por esses momentos na vida. Tudo para Jesus existe um propósito. Nada é em vão. As tuas lágrimas não são em vão. A tua dificuldade não é em vão. A tua perda não é em vão. A falta não é em vão. É para que nós sejamos acrescentados de fé. É para que nós sejamos acrescentados desse amor maior. É para que nós possamos abrir a boca e, em vez de murmurar, nós louvarmos. Vocês não têm noção do poder que isso tem em meio às dificuldades, em meio aos horrores que tu pode estar passando. Tu levantar com a tua voz um louvor a Deus. Paulo e Silas estavam presos. Tinham acabado de levar uma surra terrível. Estavam encarcerados. E lá dentro daquela prisão, machucados, eles entoaram louvores ao Senhor. E eis que o chão estremeceu, as paredes tremeram e a porta da prisão se abriu. O poder que existe em tu louvar, em tu ser impetuoso, ousado, e apesar de todas as dificuldades, tu abrir a tua boca e conseguir agradecer. Senhor, eu não sei porquê, eu não sei para quê, não sei como, mas eu te agradeço, porque eu sei que na hora certa tu vais me dar a vitória. Ah, o poder que existe em nós agradecermos em vez de murmurar, de nós louvarmos em vez de xingar. Ah, meus irmãos, o vale de Baca, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, porque a chuva também enche os tanques. A chuva também enche os tanques. Eles estavam passando pelo vale de Baca, um lugar desértico, árido, um lugar de passagem, de difícil passagem, e estavam esperançosos da chuva que o Senhor mandaria. E o que eles fizeram em meio a essa dificuldade? Eles fizeram fontes, porque a chuva também enche os tanques. A dificuldade também te aproxima de Cristo. Nada é desperdiçado. Tudo tem o seu propósito. Ah, meu irmão, minha irmã, o poder que existe na oração, no louvar, no agradecer, em meio às tribulações.
Que o Espírito Santo esteja revelando isso para ti, no teu coração, na tua mente. E que essa passagem difícil, esse momento difícil, esteja no final. E se não estiver, que tu tenha ousadia para acender a tua luz, para te plugar com o Altíssimo e acender a tua luz, que é o Espírito Santo que habita dentro de ti. Amém. Essa é a minha oração por ti. Que nada seja em vão, nenhuma dificuldade, nenhuma tormenta, nenhuma tempestade, nenhum deserto. Se tiver que passar pelo deserto de joelhos, que passe de joelhos, mas que passe. Porque o vale de Baca, o deserto, a dificuldade, é só uma passagem. Não é o teu destino final. Não é o teu lugar de morada. Não é para te ficar aí para sempre. É só para te passar por ele. Tu vai passar por esse momento difícil. Tu vai passar por essa angústia. Tu não vai ficar, tu não vai fazer casa, tu não vai fazer morada, tu não vai fazer pouso ali. Tu vai só passar. E vai sair dali mais forte do que quando tu entrou. Mais ousado, mais parecido com Cristo. Essa é minha oração por ti, por vocês, por mim, pelas famílias de vocês, pela minha família. Que nós sejamos corajosos e ousados. E tenhamos a certeza que o Vale de Baca não é destino, é passagem. A gente passa por essa circunstância difícil, a gente passa por esse momento difícil. Mas o nosso destino final é a pátria celestial, é o reino de Jesus. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para aqueles que chegarão lá. Amém? Eu espero de verdade que essa passagem nos ensine, te ensine, me ensine a mesmo diante das circunstâncias difíceis, dos momentos terríveis que às vezes passamos, tu saiba que ali não é lugar de ficar, ali é só passagem, tu só vai passar. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, que nós possamos aprender com esse texto, a confiar que as chuvas virão, que as dificuldades passarão, mas que o ensinamento de tudo isso permanecerá. Permanecerá, assim como Cristo permanece na nossa vida, para todo sempre. Amém? Eu encerro por aqui hoje. Desejo a vocês uma ótima noite na presença do Espírito Santo. Desejando e orando e pedindo ao Senhor que tu consiga te plugar a luz divina e ligar a tua luz mesmo em meio à escuridão. Em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.